Boa noite, corujão, corujão total hoje. Amor sem fim, Ian McEwan. Sejam todos, todas bem-vindas. Está aí. Terceiro dia deste autor inglês que está na sua tela. Ô, Dora! Beijo, Dora! Entrei tarde hoje, hein? Só agora consegui chegar. Beijo, Dora. Beijo. Vamos esperar que entre mais alguém aí. Pô, essa história tá... Você tem acompanhado a história, Dora? Tá ficando legal, viu? Você acompanhou ontem, antes de ontem? Ô, Cleo! Beijo, Cleo! Selma Fontinelli. Cleo, corujão, hein, Cleo? No horário que você gosta aí, ó. Assistiu o capítulo todo, Dora, de o primeiro, o segundo. Tá por dentro da história, então. Selma Fontinelli. Diga-me, Selma. Seu primeiro dia, Selma. Conte para mim. Se eu já li o livro, Cleo, por que da pergunta? Conte-me. Oh, que legal, Dora. Carla Eliane. Então, Dora, fale-me, Cleo Peripato, por que da pergunta se eu já li este livro? Ô, Dora, este livro já se tornou roteiro de cinema. Ele foi filmado em 2003. Haha, Cleo. Fique no suspense. O filme eu não assisti, não sei nem quem dirigiu o livro, não sei quem roteirizou, isso eu não sei. Agora, sobre o livro eu sei bastante. Você assistiu, Dora? Você lembra do filme? Amor Sem Fim? Eu não sei nem quem fez, não sei os atores, não sei nada. Não sei se foi um filme de sucesso também, viu? Não sei como foi. Mas eu sei, pelos meus estudos sobre Ian McEwan, é que ele foi premiado e este livro que eu estou apresentando se tornou roteiro de cinema. Eu nem sei também se o título do filme é este, Amor Sem Fim, que também pode ser outro. Porque
É em 2004. Do que eu sei, foi que este filme saiu aí em cartaz em 2004. Ele ficou pronto em 2004 para o grande público. Agora, eu não sei mais nada, vou procurar saber e amanhã eu falo mais sobre o filme. E lembrando a vocês, Cleo e Dora, que nem sempre a história de um livro, ela se torna a mesma de um filme. Porque a pessoa que roteiriza o filme, ela pode às vezes inventar histórias que no livro não tem. Às vezes as pessoas falam, aquele filme é a história do livro. Nem sempre, ela pode ter sido baseado, o roteiro do filme pode ter sido baseado e a crítica coloca falando que é a história do livro, mas não é, pode ter sido baseado na história do livro. Então, como eu não assisti o filme, eu não sei falar. Não sei se é a história do livro ou não. Então eu vou apresentar aqui a história do livro e depois a gente assiste o filme para saber se é igual. Daniela Tchuca, um beijo, seja bem-vinda. Senta aí que vem história boa. É o seu primeiro dia hoje, vou começar agora aqui. Eu sou o Marco Enzo e me apresento neste local Instagram diariamente com Amor Sem Fim, que é esta obra deste autor inglês Ian McEwan, e que estamos aqui discutindo um pouco sobre filme e livro e roteiro de filme, roteiro de cinema. Estou lembrando, vou deixar bem gravado aqui neste vídeo de hoje. Um roteiro de cinema nem sempre é o mesmo, é bom tocar nesse assunto, nem sempre é a mesma história do filme, um roteiro de cinema nem sempre é a mesma história do livro. Ô Daniela, lembrei, um beijo a você. Então, como este livro, eu soube que ele se tornou filme, pode ter sido baseado ou não, se é a história real do livro ou não. Mas vamos acreditar no livro e este ator que vos fala. Eu vou começar aqui a suspender. Daniela, é o seguinte, eu me apresento por 1 hora aqui ao vivo, espero o pessoal ir chegando com 10 minutos, me apresento por 45 minutos mais ou menos, e aí a gente bate um papo no finalzinho sobre o capítulo. E durante a apresentação eu suspendo os comentários, tá? E vamos começar agora com vocês três aí, juntas comigo aqui nesta barca, neste ao vivo maravilhoso, Amor Sem Fim. A capa é vermelha, mas sabe o que é a capa? É um balão. A capa é um balão. Essas tiras aqui, ó, é um balão, na verdade é um meio balão a capa. Bem criativa a história, a capa do livro é um balão. Então, minha gente, minhas 3 meninas incríveis, palmas a vocês. Meia-noite já, 5 para meia-noite, de quinta para sexta-feira. Um beijo a vocês, obrigado por estar me assistindo ao vivo aqui. Terceiro dia de Amor Sem Fim. Boa viagem a vocês, vem comigo que eu começo agora esta incrível história de Ian McEwan. Passamos ontem o meu personagem Joe e a minha esposa, a Clarissa.
tendo a nossa história de um amor incrível durante a noite. E lembrando que tocou o telefone na minha casa, quando estávamos deitados os dois, eu fui atender o telefone e era o cara que veio atrás de mim, o Lloyd, que correu atrás de mim durante o campo todo. E ele atendia o telefone e ele falou: oi. Eu fiquei calado, ele falou: é o Joe, é o Joe. Fiquei calado e ouvi, reconheci a voz dele. E não falei nada, ele falou assim: eu te amo, eu te amo. Desliguei o telefone e voltei para a cama. A Clarissa me perguntou quem era, eu falei, menti para ela. Infelizmente menti para ela e fiquei encucado com essa mentira. Uma das primeiras mentiras que eu falei a ela. Eu falei que era engano. E aí nós dormimos, estávamos muito cansados por este dia todo que se passou, do balão, de tudo mais, do piquenique, de todas as histórias, do nosso sexo, dos amigos que chegaram depois, do nosso jantar com eles, de toda a conversa nossa sobre o acidente, essa tragédia da morte do John, do moleque que se salvou, o Harry Gadd se salvou. O balão desceu mais à frente e a polícia o encontrou. Nós dormimos. No dia seguinte, eu começo agora esse nosso capítulo. No dia seguinte, a Clarissa se levantou, eu levantei um pouquinho mais tarde do que ela, e ela foi fazer alguns trabalhos, já tinha retomado, acabou as férias dela, ela foi fazer os seus trabalhos, retomando os seus trabalhos normais, de dar aula ela foi estudar uma aula que ela iria dar de poesia, sobre poesia, e ela saiu logo de manhã. Eu passei, olhei minha agenda, eu tinha que ir até fazer uma reunião com um rapaz no centro de Londres, próximo ao Sorro, e iria para lá. Já vi que tinha alguns estudos sobre ciência que eu queria fazer, literatura científica que eu queria fazer, que estaria ao lado, uma biblioteca muito famosa, que eu iria para lá depois dessa reunião no Sorro com este garoto. Na verdade não é um garoto, mas é novo, era novo. E assim foi meu dia. Acordei um pouco mais tarde, me retomando a vida normal depois daquele acidente. E não encontrei a Clarissa pela manhã, tomei meu café da manhã, peguei minha agenda e fui embora para o meu compromisso. Cheguei lá no Sorro, durante a reunião o rapaz começou a falar, comecei a lembrar tudo, a história do balão, e eu tentava me concentrar estava ainda um pouco difícil. E chegou do meio da reunião para frente, o rapaz tinha acabado mais ou menos. Eu não prestei atenção em nada do que ele falou. Essa era a verdade. Eu não prestei atenção em nada do que ele falou. E fiquei pensando, de uns 20 minutos para frente, a reunião foi de meia hora. Ele falou durante meia hora. Em 15 minutos eu pensei sobre o balão. Dos outros 15, eu pensei sobre o telefonema que aquele cara ligou para minha casa, esse Lloyd, falando eu te amo. O que esse cara quer comigo? E ele veio correndo lá, isso não saiu da minha cabeça mais. E a reunião inteira, aquele cara falando e a minha cabeça pulsante referente àquilo, nunca tinha... E também por não ter falado com a Clarissa sobre aquele cara, sobre que era ele que ligou, para ela ficar sabendo. E eu fiquei ali pensando tudo, queria ir para encontrar ela. Eu queria ir encontrar ela e contar essa história para ela, que aquele cara me ligou, esse Lloyd me ligou, estava pensativo sobre isso, muito pensativo. E aí ele acabou a reunião, chegou no final, eu enganei ele, falei que iria apresentar uma resposta para ele. Na verdade, essa reunião era sobre eles queriam me contratar, a empresa que esse rapaz trabalha, queria me contratar para fazer um programa sobre verduras e legumes. Eles são programadores
de computadores de supermercados, de uma grande rede de supermercado de Londres, e eles queriam me contratar para fazer um programa, bolar um programa para este supermercado sobre entradas e saídas de legumes e verduras, para uma história mais, para um trabalho mais fácil para eles. Eles são do setor de informática. E no final de tudo eu falei para ele, olha, é o seguinte, eu até posso fazer isso, eu estava pensativo, eu até posso fazer isto que ele me pediu, mas eu não estou com saco agora para fazer isso. E aí eu falei para ele, ó, o meu trabalho não é muito esse, acredito que vocês podem contratar uma outra pessoa, e indiquei um rapaz para ele. E aí no final, do meio para frente, eu pedi para ele me ouvir, eu ouvi tanto ele e não ouvi nada mais. Falei para ele, olha, contei para ele a história toda do balão, do que aconteceu. Eu não estava aguentando, eu queria contar aquilo para alguém diferente, queria contar para ver se alguém... E o rapaz também não deu a mínima para aquilo lá que eu contei para ele do balão, de que eu participei daquela tragédia, de que eu estava puxando, e aí ele se levantou e foi embora, me largou lá com um cara de babaca, no meio era num restaurante, numa lanchonete, lá no Sorro. Aproveitei, já almocei, fiquei por lá, o rapaz foi embora. Acho que ele ficou meio puto comigo, que eu falei que iria indicar outra pessoa e eles queriam me contratar, mas realmente não dava pé pra mim. No momento eu não estou afim de fazer aquilo lá que ele me pediu. E aí indiquei uma outra pessoa para ele, almocei e fui lá nessa biblioteca próxima ao restaurante que a gente estava, a lanchonete. Fui lá, me sentei por lá e comecei a pesquisar sobre literatura científica, que era muito aprazível a mim, e chegou por lá, eu esqueci um pouco da história do balão, de tudo aquilo, até do Lloyd eu esqueci desse rapaz. Fiquei pensativo nos estudos, comecei a ler Darwin, tinha alguns livros de Darwin, parei em Freud, passei por vários, até em Balzac, fui às teorias de Balzac, eu passei por Balzac, vários outros autores para eu me concentrar naquilo tudo. E em frente a mim, né, vocês sabem que biblioteca, todas as bibliotecas são um silêncio, né? E tinham 3 caras à minha frente, eu estava tão vibrado, eu peguei uma pilha de livros, Einstein, Freud, Balzac e Darwin, mais alguns teólogos, teólogos voltados à ciência, que existem vários, e os 3 caras que estavam na minha frente estavam dormindo, estavam babando ali, e eu comecei a querer entender o que aqueles rapazes estavam fazendo na minha frente, dormindo, cheio de livros. Eu pensei, eles leram e dormiram, porque ou a cabeça deles está muito cansada, ou estava muito chata a leitura. Então podemos prestar atenção sobre isto. Durante a reunião que eu tive com aquele cara no restaurante, se eu não tivesse pensando na história do balão, eu poderia ter dormido na frente dele, porque ele estava muito chato com tudo que ele estava me contando. Poderia ter dormido, igual esses 3 rapazes que estavam na minha frente na biblioteca. Eles dormiram porque tem alguma coisa errada com eles. Ou eles estão aqui de passagem e não estão fazendo hora, ou o estudo que eles se proporam estava muito chato, ou eles estão muito cansados. Mas mesmo uma pessoa muito cansada, mas se ela está interessada pelo que ela está lendo, ela não vai dormir. Isso foi ali um exemplo para mim mesmo, Joe, de tudo aquilo que eu estava vivendo naquele dia, que estava totalmente descompassado, porque eu estava assim, aquele cara estava muito presente no meu dia, aquele Lloyd. Eu voltei a pensar ali no meio da biblioteca que aquele cara iria aparecer, alguma hora ele iria aparecer, e comecei a imaginar que
ele estava me seguindo, eu já comecei a olhar para tudo que era lado, que uma hora eu iria ver aquele cara. E não deu outra. Eu olhei no meio da biblioteca, vi um tênis vermelho vi um tênis branco de cadarço vermelho que ele estava vestindo ontem, naquele dia, no dia da queda do balão. Esse cara, esse Lloyd que me ligou de madrugada, ele estava vestindo um tênis branco com um cadarço vermelho. Na hora que eu vi aquilo, saí correndo atrás do tênis. Saí correndo atrás daquele cara olhando, mas... E o tênis desceu a escadaria da biblioteca e eu fui correndo. Cheguei até a porta da biblioteca, que era de giratória, tive que esperar a passagem, tive que esperar. Na hora que eu saí, para vocês terem uma ideia, o Sorro é no centro de Londres e é muita gente que se passa, muita gente se passando. E a escadaria da biblioteca tem um tapete vermelho, que dá para confundir quem está olhando lá de cima. Era um tênis branco de cadarço vermelho e também tem um tapete vermelho. E eu desci, tipo, eu agachei ali, comecei a agachar olhando para o tênis, para ir lá próximo àquela pessoa. E ali na rua, ele já saiu na rua, tem o consulado da Líbia. O consulado da Líbia é lá na frente da biblioteca que eu estava. E eu fui perseguindo e me perdi, obviamente, porque era muita gente. Eu estava perseguindo aquele tênis até... Na hora que saiu do tapete vermelho, não consegui ver mais, mas fui em frente. E comecei a pensar muita desgraça, porque na semana passada houve um tiroteio ali, o povo líbio, um povo árabe, eles estão em guerra, sempre estão em guerra, e houve problemas ali, morreu uma pessoa ali naquela rua que eu estava. E eu comecei a imaginar que aquele cara era problemático demais e que ele estava me seguindo. Eu vi o tênis, que era o mesmo que ele estava. Eu comecei a pensar um monte de coisa na minha cabeça, que aquele cara estava me seguindo de todas as formas. E eu peguei e voltei lá para dentro da biblioteca. Eu fiquei por lá sentado, pensativo, e peguei um livro totalmente nada a ver, de um cientista assim, mais novo, que ele estava falando sobre os cachorros. Estava falando do entendimento do ser humano para com o cachorro e dos animais, na verdade, e dos animais para conosco, sobre a performance de um cachorro para com o ser humano, como a maneira que o cachorro se comporta perante ao homem. E que estava no livro, uma história do livro, que o cachorro seguiu uma pessoa, seguiu do nada, começou a seguir uma pessoa na rua, e onde a pessoa ia, o cachorro ia atrás, e aí a pessoa estava achando estranho, mas o cachorro era legal, assim, uma boa companhia. O cachorro foi até, era um rapaz, o cachorro foi até ao compromisso do rapaz com ele, e entrou no estabelecimento. O cachorro foi num cartório, o cara estava indo para um cartório, o cachorro foi junto. O cartório pegou a fila com o rapaz sentou, o cachorro sentou do lado. E chegou uma hora, o cara teve que esperar, estava uma fila de mais ou menos 15, 20 minutos. Chegou uma hora, o cachorro queria sair do cartório, mas ele não conseguia sair, porque tinha que abrir porta, tinha um monte de coisa. Ele começou a achar, ele sentou do lado da porta e começou a latir para o rapaz, que ele seguiu. Aí o rapaz foi até lá, abriu a porta, o cachorro saiu. O rapaz fez o que ele tinha que fazer lá dentro, lá pagou algumas coisas que ele tinha que pagar de escritura de imóvel. Pegou e saiu, o cachorro estava lá fora esperando ele. E o cachorro foi lá para fora porque o rapaz pensou isso. Tinha algumas fezes de cachorro assim, num gramado que tinha, o cachorro queria fazer os seus... O cachorro queria defecar, e aí latiu pro rapaz e saiu, foi lá fazer suas necessidades.
foi, fez e esperou o rapaz de novo. E seguiu o rapaz durante esse percurso todo. O rapaz pensou, o comportamento do cachorro para com ele estava sendo assim uma coisa inacreditável. Isso no livro. No livro. E era uma coisa nova. O cachorro nunca tinha visto o rapaz na vida. E estava conversando com ele. E de uma forma assim inovadora para o rapaz. Nunca tinha tido um cachorro. A história do livro era essa, do cachorro com o rapaz. E como foi o encontro pela primeira vez, eu lembrei daquele Lloyd, mas ele é um ser humano que tem raciocínio. O cachorro não é um ser humano que pensa de uma forma como nós. Ele tem outro tipo de raciocínio, ele tem outro tipo ele é movido, a presença dele é movida de outra coisa, não é igual nós temos pensamentos, a gente pensa no mais e no menos, é outra coisa. O cachorro não raciocina igual a um ser humano. E esse rapaz foi atrás de mim da mesma forma que o cachorro foi atrás do rapaz. E ele foi lá atrás de mim no gramado, esperou eu ir até lá, falou com o John, que estava morto, ajoelhou, rezou, não sei se ele estava fingindo, o que era aquilo. Na hora que eu voltei, ele voltou para falar comigo, e o cachorro também fez isso com o cara do livro. E eu voltei, ele mentiu para mim, falou que tinha ido falar com a Clarissa e não tinha falado nada. E não entendi. E agora chegou ali na biblioteca e eu vi aquele tênis. Na verdade, não tenho certeza se era ele. Mas o tênis era igual e eu pensei que ele estava me seguindo. Igual o cachorro seguiu esse cara do livro. Isso pode ser um raciocínio meu, muito louco, porque essa história está muito recente em mim, a história do balão e a história do rapaz que me seguiu lá, que veio atrás de mim, me fez falta de educação, me tratou mal e depois me tratou bem, falando que era para eu ligar para ele no que eu precisasse, e depois ligou para mim de noite, de madrugada, falando que me amava. E agora eu vejo esse cara, o tênis que ele estava na biblioteca, um rapaz que estava usando o mesmo tênis, eu vi de costas, mais claramente eu vi o tênis e ele foi caminhando, foi embora. E aí voltou tudo em mim, eu larguei o livro do cachorro, deixei o livro para lá, li a metade do livro muito rápido e estava me pegando tudo igual a história do cachorro com o rapaz e do livro e do Lloyd comigo lá. Mas isso tudo estava, eu que sou cientista, eu estava me batendo assim, falando, para de pensar dessa forma. Você não está sendo uma pessoa cética, está raciocinando como uma pessoa que está ligando está quase como um astrólogo, que está movido pelos astros e as estrelas. Porque você viveu aquilo ontem, hoje você viu o rapaz aí pelo tênis dele. Eu pensei, falei, calma, não é assim. Veja bem, não é assim, você está agindo por um outro lado. Se pegue, não é porque você ouviu o grito do rapaz lá que a sua vida mudou agora. Depois o cientista que virou numerólogo. O cientista que virou numerólogo. Peraí, não vai ser assim, não vai queimar o seu filme dessa forma. Então fique consciente, ponha o pé no chão, não é por aí que nós vamos seguir. Pare e pense. E aí eu fiquei ali respirando fundo lá na biblioteca. Na verdade, eu estava com medo danado. Eu estava com era medo. E eu queria falar com a minha esposa Clarissa. Eu queria ver ela de qualquer forma. E eu sabia onde ela iria estar porque eu sabia qual era o dia dela. Depois da aula de poesia, do estudo dela de poesia, ela iria visitar um primo
que estava passando por um problema. Ele é casado e eu sei que ela ia estar lá, ela ia estar à tarde com ele. E ele é um pouco chato, ele joga as mágoas todas. E é o seguinte, ele estava se separando da esposa porque ele se apaixonou numa mulher que é atriz e ele estava deixando a esposa para ir casar, ir morar com essa atriz, que a Clarissa não gosta muito dela, e a Clarissa foi lá para aconselhar ele. Então essa tarde com esse rapaz, primo da Clarissa, não estava chamando a minha intenção. Não estava chamando a minha atenção e eles estavam lá. Eu poderia ir lá, mas eu não vou atrapalhar ela. Eu pensei em ir para casa, ficar lá na minha casa. Só que eu estava pensando nesse Lloyd, que ele poderia estar me seguindo. Este cara não saía da minha cabeça de forma nenhuma. Então eu pensei, já que ele tem meu número, ele tem o número da minha casa. Se ele tem o meu número, ele sabe onde eu moro. E se eu vi esse tênis vermelho aqui, eu vi de costas, não vi realmente, eu não posso comprovar, mas ele me seguiu. Se ele sabe que ele me seguiu o dia todo. Ele me seguiu de casa para o restaurante no Sorro, do restaurante aqui para a biblioteca, e da biblioteca agora ele pode estar aí parado, escondido em algum lugar, esperando eu sair daqui. E aí eu peguei e falei, vou embora para casa, saí de lá, fui embora para casa. Fiquei lá em casa, mas eu fiquei pensativo que ele poderia estar lá, poderia estar por ali. E isso já era final de tarde, quando eu cheguei em casa. Eu sabia que a Clarissa podia chegar a qualquer hora lá. A Clarissa já podia estar acabando. Estava com uma saudade dela imensa, porque eu quero falar logo para ela desse cara. Eu quero falar logo para ela que este cara talvez está me seguindo, que ele ligou aqui ontem à noite falando que me ama, de tudo que ele falou lá. Ela já sabe lá do campo. E esse cara não está me saindo da cabeça, eu estou preocupado com esse cara. Eu estou lá em casa, liguei a secretária eletrônica para saber dos recados. Fui saber, às vezes essa porra deixou recado aqui, vamos ver quem deixou recado. Aí liguei, eram uns recados, alguns recados nada a ver, e tinha um recado da polícia de Londres dizendo que eu e a Clarissa, tinha um recado da polícia dizendo que eu e a Clarissa iríamos ter que depor no caso do John Logan, o sobrenome dele é Logan, da morte do balão, um rapaz, o senhor mais velho que caiu. A polícia deixou um recado que iria entrar em contato novamente conosco, porque nós iríamos ter que depor no caso. Isso a gente já sabia, mas aí eu pensei, como ele me ligou de madrugada, a secretária guarda o número que me ligou. Peguei e fui lá, tinha o número. Peguei e liguei de volta naquele número. E aí caiu na secretária eletrônica deste número e era a voz dele. O recado era assim, ó. Após o sinal, deixe o seu recado. E aí o recado tinha um recado assim: com a graça de Deus, estou aqui para o seu bel prazer. Era este cara. Ele ajoelhou lá na frente do John. E ele pelo menos não sei o que é, que loucura é essa dele com as religiões, com Deus. Ele ajoelhou lá, agora a secretária eletrônica dele tem o mesmo recado que ele falou lá. Pela graça de Deus, nós temos que respeitar. E aí eu desliguei o telefone nessa secretária aí dele, vi que era ele e falei, alguma hora ele vai entrar em contato novamente. Não sei o que fazer e eu estava ali muito puto. Eu não sei qual é o meu sentimento. Na verdade eu não sei. Assim, uma angústia pela Clarissa não estar sabendo desse assunto, desse cara. E aí eu tô lá, tava angustiado, tava muito angustiado. Vocês já viram uma pessoa quando tá assim, sabendo que qualquer hora pode dar uma merda, né?
Vocês sabem que qualquer mexer de um vaso, teu coração gela, pensando que é alguma coisa que vai acontecer. E aí eu tô lá assim, parado, olhei e falei, vou tomar um gin. Fui lá, fiz uma gin tônica. Tomei uma gin tônica e não parava de pensar como que eu vou contar essa história para Clarissa. E queria encontrar ela muito. Fui lá, fiz a segunda dose da gin tônica, tomei mais uma. Fiquei lá esperando Clarissa chegar. E ia subindo mais ainda a angústia. Quando vê, eu tô lá sentado de costa, toca no meu ombro, pá! Eu falei, que é isso? E era ela, mas eu pensei que era o cara. Era a Clarissa, mas me veio um... Puf, me veio, meu coração gelou. Na hora que eu senti que era ela, nossa, ela me abraçou. Ela tinha uma mania de me abraçar pelo ombro. Eu falei, nossa, que bom que você chegou. Que maravilha. E aí, nós conversamos. Ela falou do dia dela pra mim, que estava cansada, porque aguentou. Foi lá no seu curso de poesia. Depois foi aguentar o primo dela falar abertamente sobre a nova história dele com a atriz lá, que ela não acha a atriz legal. E ela me contou tudo e eu contei o meu dia pra ela. Contei do rapaz do sorro, do almoço, do que eu não recusei o trabalho, fui para a biblioteca estudar literatura científica. E aí não falei pra ela do cara. Não tava com coragem de falar deste cara pra ela, porque a gente levantou e ela me abraçou assim de novo. E a gente estava muito cansado, ela estava mais cansada do que eu. E ela me beijou com aquela boca carnuda. A Clarissa tem uma boca enorme, carnuda. Aí a gente começa a se beijar, a gente começou a se pegar. Voltou tudo aquele nosso amor, aquele nosso sexo de ontem incrível, maravilhoso. Ela foi me pegando e a gente foi pro quarto. A gente foi pro quarto e no quarto vocês já viram, né? No quarto ninguém fala nada, só fala de tirar roupa e de fazer amor, de se distrair com o que tem de melhor entre nós dois, que é a nossa relação, que é formidável. E aí não teve outra escapatória, nós fomos ali, ela tem uma mania de ficar pelada e ficar sentada de quatro e quer que eu beije ela inteiro. E eu comecei dessa vez pelo pé e aí eu tenho que parar na boca. Eu tenho que parar na boca, beijar ela inteira e parar na boca. E assim foi. E ela tem um beijo, a Clarissa tem um beijo, que é uma das coisas assim mais sensuais do corpo dela, é o beijo, a boca e a língua dela. E nós ficamos lá maravilhosamente nesse nosso sexo, que eu chamo de um sexo avassalador, porque eu esqueço de tudo que eu tenho para fazer e ela também, só falamos ali de nós. E parece que essas 6 semanas da Clarissa em Boston, ela voltou melhor ainda, e eu também. O nosso sexo está incrível. Só nessa hora desses últimos dias meus, depois do balão, que eu esqueço aquele cara, aquele Lloyd. Só nessa hora, porque antes e depois eu não esqueço esse cara. E aí nós acabamos o nosso sexo, deitamos na cama, aquele cansaço incrível, né? Aquele cansaço de amor, talvez. Você passou o seu dia inteiro trabalhando. Eu, além de trabalhar, eu sofri o dia todo psicologicamente. E depois que a gente deitou na cama, ela deitou a cabeça no meu peito, a gente ficou ali. Não precisa de falar, um casal quando se entende, ficamos 1 hora sem falar nada, é melhor do que falar, né?
o silêncio diz tudo para um casal que se entende. E nós ficamos ali parados, nos entendendo silenciosamente. Até amanhã para o nosso próximo capítulo. O que irá acontecer entre este Lloyd? O que vai acontecer? O que significa este cara? De onde veio este cara? Beijo a vocês. Corujão. Ha 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 ha. Laila, Dora, Cleo, Sensato Modas. Cleo, conseguiu, ó. Laila, conseguiu assistir, Laila? Que houve, Cleo? Caiu? É, Dora. Eles têm uma parceria bem grande, né? Mas... Ah, caiu. Pode ir lá no Story, ou então no... Ou então vai no IGTV também daqui a pouco. Então, Cleo, eu consigo repetir para você aqui, falando rápido. É assim, ó. Ele passou o dia, o Joe foi almoçar com um cara que ele não quis, ele recusou o trabalho porque o cara tava muito chato, ele tava pensativo no balão, na história do balão, ele não tava nem aí pro que o cara tava falando, e ele aconselhou o cara a procurar um amigo dele. O cara queria contratar ele teve uma reunião de trabalho e o cara queria contratar ele para bolar um programa para um supermercado de Londres. Aí ele recusou, falou, o cara foi embora. E aí ele foi fazer um estudo na biblioteca no centro de Londres sobre literatura científica. Estudou alguns cientistas por lá e de repente no meio da leitura ele olhou para frente, tinham 3 caras dormindo na cadeira da frente no meio da biblioteca. E ele começou a pensar o porquê que os caras estavam dormindo. De repente ele olhou para o lado, viu um cara com um tênis, um cara de costas, com um tênis igualzinho ao do Lloyd, que foi o cara que ligou para ele, falou que amava ele e que foi o cara que foi atrás dele lá no dia do balão, na morte do cara. E falou para ele rezar, ficou lá enchendo o saco dele. E aí ele saiu correndo atrás desse cara, no meio da multidão, o cara foi embora assim, saiu na rua movimentada de Londres, e ele não conseguiu achar o cara, ele começou a olhar para baixo pro tênis, agachou assim, e um tênis branco de cadarço vermelho, mas não conseguiu achar o cara, o tênis era igualzinho ao do Lloyd. E aí ele voltou e falou, presta atenção, você pode estar meio louco. Quem falou que esse tênis... Tá bom, pode ser, esse tênis, existem vários desses tênis. Não tem, às vezes não é esse Lloyd. E ele pensou que o Lloyd estava seguindo ele. Aí ele voltou e falou, vou ler um livro, nada a ver agora. Foi lá, achou um outro cientista, e esse cientista estava fazendo uma comparação de um cachorro com um ser humano. E esse livro que ele pegou para ler, essa hora, quando você está preocupado, tudo acontece e parece que é para você, né? Quando você está preocupado, tudo que você faz... Parece que o universo está te mostrando que é daquela forma. E aí ele pegou um livro, o livro estava mostrando a história de um cachorro, começou a seguir um cara. E o cara foi até um cartório, o cachorro nunca tinha visto o cara na vida, nem o cara visto o cachorro. E aí o cachorro seguiu o cara até o cartório, entrou junto com um cara no cartório. E aí o cachorro uma hora começou a latir pro cara.
e o cara foi abrir a porta, o cachorro queria que ele abrisse a porta. Ele abriu a porta, o cachorro saiu, ele ficou lá dentro. E na hora que ele foi embora, depois de meia hora, o cachorro tava lá fora esperando ele. Aí ele olhou atrás do cachorro, tinha um gramado, tava cheio de fezes. Aí ele pensou, pô, o cachorro saiu aqui fora para defecar, fazer as suas necessidades. E aí o cachorro seguiu o cara e foi embora com o cara sem nunca ter visto o rapaz. Caminhou junto com o cara, aí ele parou de ler o livro. Falou, eu nem quero ler esse livro mais. E aí ele fez uma comparação meio que assim, comparando o tal do Lloyd com o cachorro. E ele, do cara com o cachorro, ele e o Lloyd. Por que que esse Lloyd tá me seguindo, sendo que ele nunca me viu na vida? Começou a me falar lá, nada a ver. Do nada começou a falar que eu tenho que rezar. E aí ele voltou para a biblioteca, estava na biblioteca lendo esse livro do cachorro. Estava meio com medo, querendo falar com a Clarissa. Mas ele sabia que a Clarissa estava foi encontrar um primo, que o primo estava com problemas, e ela foi lá dar conselho pro primo. E ele não queria ir lá. E aí ele começou a pensar que esse Lloyd estava lá ao redor da biblioteca e iria começar a seguir ele. Por que que esse cara está seguindo ele? E aí ele foi embora para casa depois, chegou em casa são e salvo e pensativo sobre o Lloyd. Foi lá na secretária eletrônica, tinha uma mensagem da polícia dizendo que era para ele e a Clarissa que eles iriam ter que depor sobre a morte do John Logan, que era o senhor que caiu do balão, das cordas do balão, que ele já sabia disso, eles iriam ter que depor na polícia. Depois a polícia retornava. E aí ele lembrou que o rapaz ligou para ele na noite passada para falar que amava ele, e que na secretária eletrônica podia ter o número dele. E isso que ele fez. Foi lá, achou o número do rapaz, ligou pro número, atendeu a secretária eletrônica e falou, após o sinal deixe seu recado. E aí entrou a voz do cara. Falou assim, alguma coisa sobre Deus, falou Deus salvará, assim, fique com Deus, alguma coisa dessa forma. O recado era sobre Deus. E aí ele lembrou que o Lloyd ajoelhou na frente do John e começou a falar para ele sobre Deus. E ele na secretária eletrônica estava falando sobre Deus, e aí ficou com mais medo ainda. E aí sentou, começou a tomar gin tônica para esperar a Clarissa chegar. Aí ele estava lá nervoso assim. Boa noite. E estava saindo, ele estava angustiado, com medo e pensando que esse Lloyd podia estar ao redor da casa dele, que ele podia estar seguindo ele. De repente toca no ombro dele e era a esposa, era a Clarissa que chegou da rua, do seu dia, e aí ela contou a história dela para ele, e ele contou para ela o dia dele, mas ele não contou, e ele queria contar para ela sobre, não teve coragem de novo para contar para ela sobre o cara, sobre o Lloyd. E aí ele levantou, ela estava em pé, eles estavam muito cansados e começaram a se beijar. Ela tinha uma boca linda, grande, carnuda, os lábios grossos, e aí se beijaram e foram se pegando, foram pro quarto, foram pra cama, ficaram pelados, e aí fizeram amor, fizeram sexo. Ela tinha uma mania de ficar pelada de quatro e pedia para ele beijá-la inteira, e ele iria beijando. A preliminar deles era melhor do que o sexo. Ele foi beijando ela inteira, o corpo todo, até chegar na boca. E aí fizeram sexo, se amaram. No final, ela deitou cansada em cima do peito dele, deitou. E aí eles ficaram por ali. E ele não teve coragem de falar para ela sobre o cara, o Lloyd. Este foi o capítulo de hoje, senhora Cleo. E quem está aí ao vivo, que eu fiz um resuminho aqui para Cleo, que faltou internet. Kathleen, seja bem-vinda, Kathleen. Eu estou bien, muy bien, Cleo. Muy bien, Kathleen, muy bien. Seja bem-vinda.
Entendeu aí, Cleo? Deu pra pegar? Beijo, Kathleen. Ô, Laila. Que legal, Laila, que você conseguiu assistir então hoje. Beijo! Obrigado, Dora! Eu tenho muito respeito a quem me acompanha aqui. Se tem tempo, eu posso fazer uma boa. Vocês são incríveis e a Cleo já me acompanha há muito tempo atrás. A Cleo é dessas participantes que vale a pena nos ter aqui ao vivo. Ô, Kathleen, sim, eu sou ator, minha querida. É isso aí, Cleo. Exatamente. Obrigado você, Dora. Eu sou ator, Kathleen. Você não sabia, Kathleen? Você já tinha passado aqui? Você já tinha passado aqui, Kathleen? Correto? Sim, boas histórias. Pô, essa história aqui é instigante, essa história Amor Sem Fim, deste autor em inglês chamado Ian McEwan. Me conte, Laila, o que tem achado aí, você que gosta de comentar. E me conte. Obrigado, Dora! Professor de história. Mas o Kathleen, um ator também é um professor de histórias. Obrigado, Kathleen. Então, Kathleen, um ator também é um professor de história. Eu brinco que um ator é tudo, nós podemos ser tudo. Porque, por exemplo, depois que eu estou apresentando aqui, depois que eu acabo, eu tenho que ser um professor de histórias. Porque eu tenho que estudar para apresentar a vocês, então eu sou um professor de histórias também. Mas na verdade, assim, de profissão eu sou ator. Kathleen, seja bem-vinda sempre. Eu me apresento aqui todos os dias à noite. Hoje entrei bem tarde. Entrei hoje quase 15 para meia-noite. Geralmente entro mais cedo. A Cleo aí é nossa professora. Grande Cleo, nossa professora aqui, ó. Obrigado, Kathleen. Obrigado. Pô, eu curto estudar, viu? É isso aí, Cleo. Eu curto estudar bastante. Não, amanhã vai ser às 10 horas, viu,
Dora. Amanhã horário normal. Vou ver entre 9 e 10 horas, mas deve ser às 10. Legal, Kathleen. Você estuda, o que você faz? Trabalha? Diga-nos, Kathleen. Você é gaúcha, não é? Você estuda espanhol, correto? Cléo, já voltou às aulas, Cléo? Voltou a dar aula? Serviço social, que bom. Parabéns, Kathleen. Aí na sua cidade, diga-me lembre-me da sua cidade, por favor. Oh, legal. Sim, Dora. Que legal, Dora. Tá gostando? Vamos entrando aí. Como eu falei ontem, para quem tava ao vivo, Cléo. Caxias do Sul. Agora lembrei, Kathleen. Ô, Cléo. Bom período de aulas aí para vocês. Viu, Dora? Este autor já deu para perceber que ele é um romancista que gosta de aventuras, porque ele já começou bombástico com essa queda do... Eu sou de São Paulo, Kathleen. Já começou São Paulo, capital. Começou com esta queda do balão, já assim, e aí antes ele estava indo buscar o amor da vida dele, que estava em Boston. Ele não via ela, tinha 6 semanas. Foi fazer um piquenique, coisa romântica. Foram para uma zona rural. E aí caiu o balão, uma coisa inesperada. Um cara morreu. Tentaram salvar um cara. Muito louco a história toda. E aí eles voltaram para casa, comeram um piquenique. E dali vieram algumas coisas que se amaram no final, né? Eles estavam lembrando toda essa passagem horrorosa que teve durante o dia. E no final teve um sexo maravilhoso no segundo capítulo. Então ele gosta de aventuras. É bem assim, ó. A história vem que vem. A gente não consegue muito ficar parado. Várias aventuras. É isto que faz um bom romance, uma boa história, realmente. Um romance bom não é aquele que vai parado. Na verdade, em todas as histórias. Não é aquele que vai assim, só numa frequência. Tem que ter altos e baixos, tem que ter um capítulo mais ameno, aí volta de novo, vai. Pá. É isso aí, Cléo. Tem várias nuances. Bem alternado. Beijo, Kathleen. Volte amanhã, estou te esperando. Por sinal, já vou me despedindo que o Instagram vai nos desligar em 30 segundos. Até amanhã. Uma ótima noite a vocês. Muito obrigado pela presença aqui no Corujão. Muito obrigado. Amanhã estou de volta. Aviso o horário a vocês lá nas minhas histórias. Tá bom? Um beijo. Até amanhã. Venha comigo nesta história que vai nos dar muito o que falar ainda. Beijo, boa noite. Beijo.